Fala pessoal, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Hoje, última aula da consolidação, hein? Aula 11, parte 1. Então, assina o canal, ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, consolidação normativa. E veremos na última aula da consolidação. Dos juizados especiais cíveis e criminais, né? Esse é o tópico, posições gerais dos conciliadores, dos oficiais de justiça, dos núcleos de primeiro atendimento, dos juizados cíveis e dos núcleos de distribuição, autuação e citação dos juizados especiais cíveis também, o NADAC, e das rotinas aplicáveis aos juizados especiais cíveis. Então vamos ver a parte do cível hoje. Amanhã veremos a parte do criminal e o SEACS. Então vamos iniciar. Disposições gerais a respeito dos juizados especiais cíveis e dos criminais. Aqui as disposições gerais vão pegar os dois, né? As serventias dos juizados especiais utilizarão obrigatoriamente as rotinas cartorárias, impressos modelos aprovados pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, as serventias lá dos juizados especiais irão utilizar impressos e modelos aprovados pela Corregedoria, né? No seu dia a dia lá do cartório. Então, vai ser aprovado pela Corregedoria. Utilizada a gravação em fita magnética ou equivalente para registro das audiências, competirá ao chefe de serventia identificar as fitas e mantê-las em local seguro até o trânsito em julgado de sentença definitiva, quando a fita poderá ser reutilizada. Então, o chefe de serventia vai fazer toda a guarda e identificação dessas fitas magnéticas, quando elas forem usadas para registrar as audiências. Ele vai guardar lá depois, até o trânsito no julgado, depois vai poder reutilizar aquela fita, né? Que ela já cumpriu sua finalidade, ele vai poder reutilizá-la. Havendo recurso no processo em que se tenha utilizado meios magnéticos ou equivalente, o chefe de serventia também providenciará a transcrição do inteiro teor, que deverá ser mantida intacta até o trânsito em julgado da decisão definitiva, né? Aí depois ele vai poder reutilizá-la. Então, se for utilizada a fita magnética para registrar as audiências, o chefe de serventia vai identificá-las e guardar em local seguro, até o trânsito em julgado. Depois ele vai poder reutilizar, ele vai poder, né? Se houver recurso, ele vai transcrever tudo que passou lá na audiência e foi gravado na fita, aí depois vai mandar o recurso e vai guardar até o trânsito em julgado, né? Aí depois ele vai poder reutilizá-lo. Dos conciliadores, né? Nos juizados especiais, os conciliadores presidirão as audiências de conciliação ou audiência preliminar, sob a supervisão do juiz e fazendo constar da assentada, né? Ele vai fazer constar lá no termo de audiência o que aconteceu. Quem são os conciliadores? São auxiliares da justiça, né? A Lei 9.099 vai dizer que eles são preferencialmente bacharéis em direito. Como é que funciona no dia a dia? Vai ter um concurso onde a pessoa vai fazer e vai ficar por um tempo definido lá no tribunal sendo conciliador. Ou o próprio tribunal vai ter uma lista lá com seus conciliadores, né? Um banco de dados com o nome de conciliadores, né? Pessoas que fizeram o curso e se cadastraram lá no tribunal. Ou o tribunal também pode firmar convênio com alguma faculdade, é muito comum isso, né? Para ter lá o núcleo de conciliação. Então, vai ser dessa forma aí. Então, os conciliadores presidirão as audiências de conciliação ou audiência preliminar, sob a supervisão do juiz e fazendo constar lá da assentada, né? A presença pessoal das partes e representantes, possibilidade de acordo ou transação, a necessidade de sobrestamento do feito, desde que seja essencial a lide. Aqui é a paralisação do feito se ele for essencial para resolver o problema, né? Redução a termo dos pedidos, vai reduzir a termo tudo que for pedido lá. A redesignação da audiência de conciliação ou preliminar, no caso de necessidade. A designação de audiência de instrução e julgamento. E a designação de novo comparecimento das partes, né? No caso de for redesignada. Ele vai designar lá a data do novo comparecimento. É vedado o serventuário atuar como conciliador. Preste atenção nessa parte aqui, é importante. É vedado o serventuário atuar como conciliador. E se o conciliador faltar, se for impedido, se ele não puder atuar naquela causa, como é que vai ser?
O supervisor de conciliação irá fazer a substituição no caso da ausência do conciliador. Então, é vedado se eventuar atuar como conciliador. Se o conciliador não puder atuar, quem vai atuar é o supervisor de conciliação. É vedado ao conciliador atuar como advogado dativo. Também é vedado o conciliador atuar como advogado dativo. O que é advogado dativo? É o advogado lá do corredor, né? Então, o juiz pode pegar lá o cara do corredor para assistir a parte, né? Vai fazer as vias de defensor público. É o defensor ad hoc, né? Ele vai pegar o cara do corredor. Então, é vedado o conciliador atuar como advogado dativo. Os conciliadores terão livre acesso à serventia, podendo atuar os autos do processo com a apresentação da identificação oficial e ciência do chefe de serventia. Então, o conciliador pode ter acesso à serventia, né? Onde ele atua, ele vai ter todo um trânsito ali, podendo consultar os autos, desde que ele se identifique, né, com a sua carteirinha e tenha ciência o chefe de serventia. Então, ele vai ter o trânsito ali cumprindo esses dois requisitos. Agora vamos ver os oficiais de justiça avaliadores que atuarão no âmbito ali dos juizados especiais. Eles vão proceder a citações e intimações em todos os endereços constantes dos mandados, inclusive nas comarcas contíguas, né, aquela comarca próxima, na região metropolitana, independente de ordem do juiz. Então, nessas comarcas próximas, ele não vai precisar de ordem judicial, ele vai poder ir fazer a diligência sem precisar de ordem judicial. Ele vai lacrar os bens penhorados para impedir o uso dos mesmos, fazendo constar na inscrição, penhorados pela justiça. Então, ele vai lacrar os bens móveis penhorados, né, com aquela inscrição. Núcleos de primeiro atendimento e os NADACs. Núcleos de distribuição, autuação e citação dos juizados especiais cíveis, né? Esses dois órgãos dos juizados especiais cíveis. Eles vão ser o quê? Criados por provimento do Corregedor-Geral de Justiça. Lembra o que é provimento? Vamos lá voltar algumas aulas, né? Na primeira aula da consolidação. Provimento, ato normativo para organizar órgãos e atividades. A gente viu isso lá na primeira aula. Vamos aqui. Provimento, instrumento de caráter normativo, interno ou externo, por meio do qual a Corregedoria organiza órgãos e atividades. Então, esses dois órgãos aqui vão ser criados por provimento da Corregedoria, né? Instalados de forma conjunta ou separada, você pode instalar ou apenas o núcleo de primeiro atendimento, ou vai instalar os dois, né? De forma conjunta ou separada. Funcionarão ininterruptamente, naquele horário, de 10 às 18. A gente viu isso também já, o horário de funcionamento dos órgãos, né? Então, juizados especiais cíveis é aquele que facilitou a visita do advogado, de 10 às 18 horas. E poderão atender a um só juízo civil ou mais de um juizado, desde que possuam competência concorrente. Então, o núcleo de primeiro atendimento e o NADAC vão atender ou um ou mais juizados cíveis, desde que esses aí tenham competência concorrente, eles tenham a mesma competência, aí ele vai distribuir entre eles, né, os processos. Vamos lá. Compete aos núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis. O nome já é bem sugestivo, né? Ele vai fazer o quê? Reduzir a termo o pedido inicial formulado pela parte desassistida de advogado. É aquela parte que vai lá no juizado sem advogado, né? Nas causas até 20 salários mínimos, ele pode atuar sem advogado. Aí ele vai lá e pede lá para o serventuário reduzir a termo os seus pedidos, né? O núcleo de primeiro atendimento vai ser para isso, né? Vai reduzir a termo o pedido da parte desassistida de advogado. E aqui o que vai ter na petição, né? Os requisitos da petição: nome, qualificação e endereço das partes, fatos e fundamentos de forma sucinta, né? Você não vai escrever tudo, letra por letra, não. Vai fazer tipo um resumão do que a parte quer. Objetivo e o valor. E depois vai distribuir ou encaminhar para a distribuição automática as iniciais, designando de imediato data para audiência de conciliação. Então, isso aqui é o núcleo de primeiro atendimento, hein? Nos núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis, não se fará distribuição por dependência de jeito nenhum. Não se faz de jeito nenhum distribuição por dependência. No caso de conexão e continência, você não vai distribuir por dependência com eles, não. Então, isso é importante. Nos núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis, não se fará distribuição por dependência de jeito nenhum. Agora vamos ver as atribuições do NADAC, né? Núcleo de distribuição, autuação e citação dos juizados especiais cíveis, os NADACs. Ele vai distribuir as petições iniciais dirigidas aos juizados especiais cíveis, examinando a observância dos requisitos, né? Aqueles requisitos da petição inicial. Então,
Se não houver o NADAC, quem vai fazer a distribuição são os núcleos de primeiro atendimento. Agora, se houver o NADAC, é o NADAC que vai fazer essa distribuição. Então, ele vai distribuir as petições iniciais nos juizados especiais cíveis, examinando a observância dos requisitos, aqueles requisitos da petição inicial, né? Nome e qualificação da parte, endereço, fatos e fundamentos resumidos, objeto e o seu valor, né? Ele vai verificar aqueles requisitos da petição inicial, sendo a audiência de conciliação designada automaticamente. Vai proceder à autuação, né? Vai colocar capa, numerar, fazer certidão, assinar, fazer todo esse processo de autuação. Vai expedir citação via postal, com aviso de recebimento e com cópia da petição inicial. Ele vai mandar junto lá com a citação, cópia da petição inicial, né? Lembra, a regra aqui na consolidação é que as citações e intimações nos juízes cíveis vai ser feita por correios. Então, tá aí, né? Vai expedir citação via postal com aviso de recebimento, remetendo a cópia da petição inicial. E vai distribuir as precatórias recebidas, né? Ele vai receber as precatórias e vai fazer a distribuição. No NADAC, não se fará distribuição por dependência, sem determinação judicial. Lá nos núcleos de primeiro atendimento, ele não vai fazer distribuição por dependência de jeito nenhum. Aqui ele até pode fazer, se tiver determinação judicial, né? Mas em regra ele não vai fazer, só se tiver determinação do juiz. Aí ele vai fazer. Nas comarcas onde houver juizado com competência concorrente, proceder-se à distribuição dos feitos por sorteio automaticamente, designando-se de imediato data para audiência de conciliação. Então, quando tiver mais de um juizado lá com competência, o NADAC ou o núcleo de primeiro atendimento, eles vão fazer a distribuição por sorteio, né? Designando-se de imediato a audiência de conciliação. Lembra que nos juizados especiais o objetivo é sempre a conciliação. Os núcleos de primeiro atendimento e o NADAC, nos casos de tutela antecipada ou medida liminar, após a distribuição, as petições iniciais serão encaminhadas imediatamente, sem autuação da serventia, para serem apreciados pelo juiz. Então, nesses casos que exige urgência, né, tutela antecipada e medida liminar, após elas serem distribuídas, elas serão imediatamente mandadas para o juiz. Não vai autuar, não vai fazer aquela autuação toda, botar capa, numerar, isso no caso de processos físicos, é claro, né? Aí não vai fazer toda a autuação e vai mandar direto para o juiz, porque urgência, né? Pedidos de urgência, tutela antecipada ou medida liminar. Nos juizados especiais cíveis, a distribuição de petição iniciais limitar-se-á a 10 por advogado. Então lá, por dia, vai ser distribuído só 10 petições por advogado, nos juizados especiais cíveis, salvo quando utilizado o pré-cadastramento. Aí poderão ser distribuídas até 20. Então, em regra, 10 distribuições por parte ou advogado. Se ele fizer um pré-cadastramento antes lá no sistema, ele vai poder ser distribuído 20 petições por advogado ou parte. Então, a regra é 10. Agora, se ele fez o cadastramento lá no sistema antes, vai poder ser 20. A consulta dos autos processuais em sede de juizados especiais fica limitada a 5 por parte ou advogado, por atendimento. Então, se você for parte ou advogado, se você tiver muitos processos lá nos juizados, você vai poder ir lá, por dia você vai poder consultar 5 lá na serventia, né? Então, a consulta de processos por parte do advogado lá na serventia se limita a 5 por dia, hein? Serventuários dos juizados especiais cíveis praticará, entre outros atos adinatórios, os seguintes, né? O que o serventuário dos juizados, da serventia dos juizados, vai fazer? Vai proceder o primeiro atendimento, a distribuição e a citação, caso não possua núcleo de primeiro atendimento ou o NADAC. Se não possuir esses órgãos aí, quem vai fazer? O primeiro atendimento, a distribuição e a citação é o serventuário, né? A parte vai chegar lá na serventia e vai falar o que quer e você vai reduzir a termo, fazer o primeiro atendimento, vai distribuir, depois vai fazer a citação. Vai certificar nos autos a competência material, territorial, a capacidade, a legitimação, fazendo imediatamente concluso, juntamente com as execuções de título extrajudicial. Então, quando você receber o processo, lá você receber a parte, lá nos juizados especiais cíveis, você vai fazer constar todas aquelas competências da Lei 9.099. Competência material, territorial, a capacidade, a legitimidade, e vai fazer concluso imediatamente para o juiz, juntamente com as execuções de título extrajudicial, né? Quando a parte já tem um título extrajudicial, então ele não vai precisar de todo aquele processo inicial, né? Ele vai só executar. Ele pode fazer essa execução lá nos juizados especiais, se tiver naquele limite, né? Se tiver na competência dos juizados.
vai juntar os autos antes da audiência de conciliação, o comprovante de entrega ou o aviso de recebimento. Então, você vai juntar nos autos o AR, né? O aviso de recebimento, comprovante de recebimento. Vai proceder às intimações, certificando nos autos sempre que as partes ou advogados comparecerem espontaneamente lá na serventia. Então, quando a parte comparecer na serventia espontaneamente, você já vai deixar ela intimada, né? Aí você vai fazer constar lá nos autos, vai certificar e fazer constar nos autos que ela já está intimada, porque ela foi espontaneamente lá na serventia. Vai dar cumprimento às cartas precatórias recebidas, servindo a própria deprecata como mandado. Então, quando você receber a carta precatória, você vai dar cumprimento ao que diz na carta, né? E ela mesma vai servir como mandado. Para comunicar os fatos, solicitar informações e documentos ao juiz do deprecante via telefone ou por outro meio. Então, quando você tiver alguma dúvida lá a respeito da deprecata, você vai ligar para ele para tentar sanar essa dúvida. Ou vai fazer por outro meio, né? Se o telefone estiver indisponível, vai receber diretamente em cartório as petições, mesmo nas comarcas onde haja projer, que contenham tão somente atualização de cálculos de débito, sem qualquer requerimento, ou petições em que sejam encaminhadas por parte desassistida de advogado, ou petições que contenham mera comunicação de endereço. Então a regra é o quê? Que essas petições sejam protocoladas lá no projer, né? No protocolo geral, mas nesses 3 casos aqui você vai poder elas diretamente no cartório, né? Quando só for atualizar os cálculos dos débitos, né? Sem requerer nada, a parte vai lá só para atualizar o cálculo de débitos, ou quando a parte está desassistida de advogado, ela já leva o seu pedido pronto, né? Ou que contenham mera comunicação de endereço, a parte mudou de endereço e quer atualizar o cadastro, né? Ela vai lá e você pode receber diretamente na serventia, nesses 3 casos. Então, o serventuário dos juizados ainda vai fazer o quê? A confirmação do recolhimento de custas, no caso de pedido de desarquivamento. Então, se a parte quiser alguma coisa de um processo arquivado, ele paga as custas antes de desarquivar. Lembra? Tudo que você for fazer no Poder Judiciário, você vai pagar custas antes, hein? Vai intimar a parte autora para dizer-se da quitação, né, após o fim do processo. A parte autora, se ganhar, ela vai ser intimada depois para ver se a outra parte cumpriu com a obrigação. Então, você vai intimar a parte autora para dizer que se dá quitação, se a outra parte já cumpriu a obrigação. Vai levar à conclusão qualquer petição inicial, com pedido de tutela antecipada ou concessão de liminar imediatamente, independente de registro e autuação. Então, nesses pedidos urgentes, você vai fazer conclusão imediatamente, hein? Independente de registro, independentemente de autuação. Vai certificar a tempestividade das contrarrazões, encaminhando os autos ao Conselho Recursal, né? As turmas recursais. Então, você vai certificar se elas estão tempestivas, né? Se estão no prazo, e mandar lá para as turmas recursais, as contrarrazões. Nos juizados especiais cíveis do Rio de Janeiro, os atos de mero expediente e as decisões não recorríveis poderão ser comunicados às partes pela via telefônica. Então, lá no âmbito dos juizados, decisões de mero expediente, né, que são decisões administrativas que não têm conteúdo decisório, e as decisões não recorríveis, se já transitou em julgado, você vai poder comunicar via telefone, né? Se não for nesses casos, a regra é que você não vai dar informação a respeito do processo via telefone ou e-mail, hein? Cuidado com isso. Então, aqui no âmbito dos juizados, os atos de mero expediente, aquele que não tem conteúdo decisório, e as decisões não recorríveis, quando já transitou em julgado, elas poderão ser feitas via telefone. As decisões interlocutórias recorríveis, que é aquela decisão no meio do processo, que ainda cabe recurso, né? Recurso, um agravo de instrumento. E as sentenças, que também cabem recurso, né, no âmbito dos juizados especiais cíveis, é o recurso nominado, não poderão ser comunicadas via telefone. Telefone somente para quê? Para convocar a parte para comparecer na secretaria, a fim de que seja feita a sua intimação. Então, essas decisões interlocutórias não recorríveis, ou as sentenças que ainda podem ter recurso, né, recurso nominado, elas não poderão ser comunicadas via telefone. Você não vai dar informação desses processos via telefone. Por quê? Porque ainda cabe recurso, né, o processo ainda está andando. Você vai poder ligar tão somente para quê? Para mandar a parte ir lá na serventia para ser intimada dessas decisões. Então, o conteúdo de dentro dessas decisões você não vai poder falar via telefone. Você vai poder apenas mandar a pessoa ir lá na serventia para ser intimada da decisão.
Então, os requisitos dessa intimação por telefone. Vai ter todos os requisitos aqui que você vai ter que cumprir para poder fazê-la, né? Vamos lá. Quais são os requisitos para intimação via telefone no âmbito dos juizados especiais? Vai ser realizada por servidor designado em portaria do juízo, né? Que é uma delegação de competência. Vamos aqui. Portaria, instrumento que aplica disposições legais ao caso concreto, indica substituto do serviço, delega a competência, instaura a PAD, instaura a sindicância ou outro evento de natureza apuratória, né? Então aqui o servidor vai ser designado lá em portaria para fazer essa intimação. A efetivação vai ser durante o horário do expediente, podendo ser realizado em outro horário, mediante autorização do juiz. Então, você vai fazer essa intimação por telefone lá no âmbito dos juizados, no horário de expediente, podendo ser realizado em outro horário se o juiz autorizar. Vai utilizar sempre a mesma linha telefônica, sempre vai ser aquela, prévia confirmação com o interlocutor de dados do processo que o identifique, né? RG e CPF. Então você vai pedir essas identificações. Vai informar ao interlocutor o número do processo, o juiz onde tramita e o nome do servidor responsável pela diligência, né? Você vai informar o seu nome, a sua matrícula, para dizer que está fazendo a intimação. Vai elaborar certidão, né? Com data, horário, telefone, nome, os dados que serviu para identificar a parte, né? A identidade do CPF, o despacho ou decisão, objeto da intimação, e depois vai certificar a leitura de seu teor e eventuais circunstâncias relevantes à execução da diligência. Então você vai fazer uma certidão com todos esses dados aí, data e horário, o número de telefone, o nome da parte, o documento que você identificou ela, o despacho ou a decisão da intimação e vai fazer no final a certidão. Então você vai fazer tudo isso daí. No caso de intimação via telefone, né? O servidor responsável pela diligência não poderá prestar outras informações que não contidas no despacho ou decisão. Então você vai se ater àquilo que está na decisão, né? Você não vai sair dando informação à torta e à direito, não. Então o servidor não poderá prestar outras informações que não estejam contidas no despacho ou decisão. Nem vai esclarecer dúvida não relacionada com a audiência, devendo orientar o intimado para que obtenha quaisquer esclarecimentos com o advogado constituído ou lá no cartório da serventia. Então, se a parte tiver outras dúvidas relacionadas ao processo, você não vai sanar essas dúvidas naquela hora, não. Você vai fazer a sua diligência, né? Que é intimar ele por via telefônica e depois, se ele tiver outras dúvidas, você vai mandar ele ir lá no cartório para sanar suas dúvidas ou procurar o seu advogado. Então, você não vai dar outras informações além das contidas naquela intimação. Se a parte tiver dúvida, ela procure o advogado ou procure a serventia. As partes deverão informar uma linha telefônica para que possam ser encontradas ao longo do processo, incumbindo o ônus de informar nos autos eventuais alterações. Então a parte, quando for lá, ela vai dar um número de telefone, né, para ser comunicada dos atos processuais. Se ela mudar de endereço, ela tem que comunicar à serventia, porque o ônus é todo dela, né? Se ela não foi encontrada porque mudou de endereço e não informou, ela vai arcar com os ônus. E acabamos a nossa aula 11, parte 1. Está terminando o estudo da consolidação, hein, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se no canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Responda a nossa enquete, qual curso você quer ver aqui no Legislação, ao término desse. Mais informações, dicas, questões, lá no Instagram, @legislação. Lembrando que 8 horas tem aula de exercício. Se você estiver vendo posteriormente, vai estar aqui em cima no card. Aqui no link, na descrição do vídeo, tem os slides dessa aula aqui. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até à noite, às 20 horas. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.